Bom dia, meus queridos. Então vamos para mais uma aulinha, né? Voltando dessas 3 semanas aí sem aula por causa da licença paternidade. Eu estou mais animado, estou até com o coração mais bonzinho agora. Então vamos lá para a nossa aula. A gente hoje vai continuar falando um pouco de eletrostática, vamos falar um pouquinho de eletrização, tá? Então preparei aqui uma apresentação. Vou botar aqui, primeiro vou botar aqui para apresentar para vocês, tela inteira. Agora sim posso colocar a apresentação aqui para vocês. Apresentação. Então, eletrostática. A gente vai discutir hoje um pouco sobre condutores, né? O que faz ser um bom condutor ou um mau condutor de energia elétrica. Isolantes, que é o oposto do condutor, então o que não conduz a gente chama de isolantes. E a gente vai falar de processos de eletrização. São 3 processos de eletrização: eletrização por contato, por atrito e por indução. A gente vai discutir um pouquinho de cada uma delas, tá bom? Então, primeiramente, vou ler aqui o que é o condutores, né? Condutores são materiais que possibilitam a movimentação de cargas elétricas em seu interior com grande facilidade. Então, o condutor ele conduz energia elétrica e facilita essa movimentação da carga elétrica dentro dele, né? Então, metais são bons condutores, né? Então, a gente usa aí os fios de cobre, são excelentes condutores, o alumínio também é um excelente condutor, o ouro, né? É muito bom condutor, a gente só não usa fio de ouro aí porque é muito caro, né? Mas quando a gente está fazendo elétrica de pressão e de qualidade, né? A gente acaba usando alguns terminais de ouro, então, né? Em locais que precisa de uma excelente condução elétrica, a gente acaba usando o ouro, tá? Então, em alguns equipamentos elétricos tem ouro lá dentro. Claro que é uma quantia muito pequena, mas tem ouro por quê? Porque o ouro é um excelente condutor elétrico, tá? Esses materiais possuem uma grande quantidade de elétrons livres, tá? Que pode ser conduzidos quando neles aplicamos uma diferença potencial. A diferença potencial a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas o que são esses elétrons livres? Eles estão livres, né? Então, eles têm, na verdade, eles têm uma grande facilidade de perder e ganhar elétrons. Então, um átomo doa elétron, né, para o próximo átomo e vai havendo essa troca. Então, esse elétron vai pulando de átomo em átomo, podendo, né, viajar por dentro desse condutor elétrico, ok? Tá? Então, por isso que os metais que têm esse elétron livre têm uma maior facilidade de conduzir, né, energia elétrica. E a diferença potencial é como se eu fizesse uma força, né? Então, para passar água dentro de um cano, eu preciso, né, colocar uma força para que essa água entre num lado e saia no outro. Né? Ali também, eu preciso fazer essa força. Essa força a gente chama de diferença de potencial, mas a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. Tá? Como acontece a condução? Então, eu já falei para vocês, né? Os átomos constituintes da estrutura dos metais podem facilmente ceder ou receber elétrons livres uns dos outros. E, ao fazer isso, conduzem eletricidade. Então, aqui tem os elétrons livres, tá? Né? Esses que não estão ligados ao átomo são elétrons livres. E o que acontece? Quando ele passa aqui, ele vai vai doando elétron um para o outro, né? Fazendo que esses elétrons livres caminhem por dentro desse condutor, tá? E, professor, mas se eu não... por que eles seguem esse caminho, né? Esse caminho segue por causa que eu tenho que fornecer essa diferença de potencial, eu tenho que fazer essa força, né? Basicamente, o que é essa diferença de potencial? Né? Eu tenho aqui, ó, vamos dizer que aqui eu tenho uma placa carregada negativamente, cheia de elétrons, né? Cheia de carga negativa. E aqui eu tenho uma placa cheia de carga positiva. Tá? Esses elétrons aqui são cargas negativas. Então, para onde que eles querem ir? Né? A gente já viu cargas de diferentes sinais se atraem, cargas de sinais iguais se repelem. Então, o que vai acontecer? Esses átomos vão ser repelidos e vão ser atraídos para esse lado. Então, isso é a nossa diferença de potencial, né? Pode ser formado por essas cargas elétricas. Então, por isso que ele faz esse caminho, né? Por isso que
o elétron é conduzido numa certa direção por dentro do meu fio. Ok? Exemplos de bons condutores, como falei, a maioria dos metais, né? A prata também é um excelente condutor. A água salgada é um excelente condutor, né? As soluções eletrolíticas conduzem muito bem a energia elétrica. E o grafite também é um excelente condutor elétrico, tá? Então, se vocês verem, tem vários videozinhos que o pessoal pinta um caminho, né? Com o grafite, depois colocam ali e eles conseguem ver que a energia elétrica percorre esse caminho, né? Claro que eu não vejo a energia elétrica andando pelo grafite, mas eu vejo o efeito dela acendendo uma lâmpada, alguma coisa desse tipo. Ok? Isso são condutores elétricos. E o contrário de condutores elétricos são os isolantes, né? Botei aqui a fita isolante, que é a primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Mas tem inúmeros outros isolantes, tá? E o que os isolantes elétricos são? Aqueles materiais que possuem poucos elétrons livres e que resistem ao fluxo dos mesmos, fazendo com que não ocorra choque elétrico. Ou seja, ele não deixa os elétrons passar, tá? Até pode deixar um pouquinho, né, passar, mas ele impede ao máximo que ele pode esses elétrons passar. Então não tem corrente elétrica. Por isso que a gente não ganha choque elétrico, né? Com isolantes. Se não tiver isolado, a gente vai ganhar um choque, porque daí o elétron vai passar. Mas se tiver isolado, bem isolado, não vai passar, porque esse isolante não permite essa passagem de elétrons, não permite essa condução de elétrons, tá? Que são a eletricidade, né? Bons exemplos de isolantes é o plástico, o vidro, a borracha, a lã, água pura, tá? A isopor. Ah, professor, mas às vezes pode passar no ar, né? Claro que pode, né? Se vocês perceberem as descargas elétricas, né? O ar, por mais que isole a terra e as nuvens, né? Por essa camada de ar, às vezes tem as descargas elétricas que são os raios, né? Então, claro que, né, tem uma hora que a diferença potencial é tão forte, que o isolante não consegue, né, segurar esses elétrons, e eles acabam rompendo, né, eles rompem esses isolantes passando de um lado para o outro. Tá? Então, claro, quando eu estou trabalhando em tensões de elevadas 5.000 volts, né, que são as altas tensões aí nos postes, o que acontece? Eu preciso de materiais mais específicos para isso, não pode ser qualquer um, né? Então, a fita isolante que o eletricista que trabalha em altas voltagens é diferente da fita isolante que eu uso lá na minha casa, né? Então, são pequenas diferenças que têm que realmente existir por causa da diferença de potencial, tá? Então, aqui a gente tem, né, essa listinha aqui com alguns isolantes. Claro, alguns são melhores, outros são piores. Mais para frente a gente vai ver, né, termos como condutividade elétrica, resistência elétrica. Então, vocês vão entender um pouco mais, tá? Mas o importante é entender o que é condutor isolante. O condutor permite passagem de elétrons por seu caminho, né? E o isolante não permite. Agora a gente vai discutir os processos de eletrização. O fenômeno da eletrização consiste na transferência de cargas elétricas entre os corpos. E essa transferência pode ocorrer por 3 processos, como eu já falei para vocês: atrito, contato e por indução. A gente vai ver cada processo desse. Tá? Na verdade, essa eletrização é uma separação de cargas. É como que eu vou separar essas cargas elétricas, como que eu vou conseguir carregar um corpo, né, com cargas elétricas. E para carregar um corpo, eu preciso separar essas cargas elétricas. Tá? Um corpo carregado tem excesso ou falta de elétrons, por isso que eu tenho que separar, né? Eu preciso arrancar elétrons ou preciso fornecer elétrons. E as maneiras são essas 3 maneiras aqui. Eletrização por contato. Tá? Acontece quando um corpo carregado transfere uma parte do seu excesso de cargas para um corpo neutro através de um contato direto, ou seja, preciso de contato, preciso tocar um corpo no outro. Aqui, nessa foto aqui, eu tenho a mulher tocando no gerador de Van der Graaf. Se tivesse presencial,
vocês estariam lá fazendo essa experiência lá, que a gente tem um gerador de Van de Graaff. Felizmente aqui não tem como fazer, mas assim que voltar a gente vai fazer esse experimento. Então, tocou no gerador de Van de Graaff, olha o que acontece com o cabelo dela. Né? A gente consegue ver que ela está começando a ficar carregada eletricamente. Tá? Então, esse é o processo de eletrização por contato. Eu tenho um corpo carregado, aqui, ó, a minha bolinha B, toco no corpo, esse corpo pode estar neutro, pode também estar carregado, tá? Não tem uma necessidade que ele esteja neutro, tá? E o que acontece? Durante o contato, eles começam a trocar, né, esses elétrons. E depois eles ficam carregados. Pode ver que o corpo B é um pouco menor, então ele ficou um pouco menos carregado que o corpo A, tá? Mas a quantidade total de elétrons se conserva, né, como a gente já tinha visto lá na aula passada. Ok? Então, essa é a nossa eletrização por contato. Agora nós temos a eletrização por atrito, que é a mais legal. Tá? Um dos corpos perde elétrons e o outro ganha elétrons. Então, quando eu faço a eletrização por atrito, eu preciso pegar dois materiais e para que sejam materiais diferentes, tá? E preciso fazer um atrito entre eles, tá? E dessa forma eu acabo eletrizando, porque durante o atrito o que acontece? Um acaba roubando o elétron do outro nesse processo de atrito. Tá? Então, por isso que um corpo fica positivo, o outro fica negativo. Um perde e o outro ganha elétrons. Tá? E para isso acontecer, os corpos precisam ter composições diferentes, porque se eles for tiver a mesma composição, nenhum vai perder, nenhum vai ganhar. Tá? Então, quanto mais diferentes essas composições, né, depois eu vou mostrar uma tabelinha para vocês ali, maior vai ser o processo, mais eles vão ganhar, mais eles vão perder elétrons, ficando mais carregado. Tá? Então, aqui, né, um corpo fica carregado positivamente e outro negativamente. Tá? Então, o mais importante é que precisa ter materiais diferentes. Então, aqui, ó, tem o processo aqui, ó, eletrização por atrito, tem o processo, o cara está com uma barrinha de vidro atritando na lã. Nesse caso, o vidro vai ficar carregado positivamente e a lã vai ficar negativamente. Agora, se eu fizer esse processo aqui com essa barrinha de resina, o que vai acontecer? A resina vai ficar negativa e a lã vai ficar positiva. Tá? Por que isso? Porque aqui eu tenho uma tabelinha, como falei, preciso de materiais diferentes para isso funcionar. Então, aqui nessa tabelinha, conforme eu tenho aqui para cima, eu tenho os materiais que vão ficar positivos. Aqui para baixo eu tenho os materiais que vão ficar negativos. Então, quando eu faço a lã com o vidro, ó, o vidro está acima da lã. Então, por isso que ele ficou positivo e a lã ficou negativa. Agora, quando eu pego a lã e a resina, tá? Aqui a resina pode ser esse âmbar, aqui é uma resina, como a gente já discutiu ali na aula passada. Então, a lã está mais para cima do que a resina. Então, por isso que a lã vai ficar positiva e a resina vai ficar negativa. Essa aqui a gente chama de uma tabela tripoelétrica, tá? Que são separadas essas tripos aqui de materiais que eles chamam. Ok? Então, aqui eu tenho vários. Se eu esfregar um com o outro, agora, se eu pegar a seda e esfregar com seda, não vai adiantar nada, tá? Não vai nem perder, nem vai ganhar. Quanto mais diferente aqui, mais afastado um do outro, vai ter uma melhor eletrização por atrito, tá? Só voltando ali na foto anterior. Tá, depois eu eu explico por que o cabelo fica assim. E por último, eu tenho a eletrização por indução, tá?
Quando o corpo é eletrizado, que chamamos de indutor, e outro corpo inicialmente neutro, que chamamos de induzido, tem o posicionamento de suas cargas elétricas alterado, tá? O que acontece, né? Não há uma troca, né, como no contato e na eletrização por atrito. Aqui o que acontece? Eu estou com o corpo aqui, ó, carregado, que eu chamo de indutor. Quando eu chego perto desse corpo aqui, ó, que eu vou chamar de induzido, que é um outro corpo aqui, nesse caso neutro, o que vai acontecer? Ele vai separar as cargas positivas vão vir para perto desse indutor, né? Na verdade, as cargas negativas vão se afastar desse indutor, ficando desse lado aqui negativo e esse lado aqui ficando com excesso de cargas positivas, tá? Então, por isso que ele fala aqui, ó, que quando a gente faz a indução, há uma mudança na posição das cargas elétricas. Se eu quiser carregar esse corpo, eu consigo carregar esse corpo? Consigo, né? Fazendo o quê? Fazendo um aterramento nesse corpo. Se eu ligar esse corpo na Terra, o que vai acontecer? Essas cargas vão se afastar. E quando elas vão tentar se afastar, para onde que elas vão? Vão para a Terra. E depois, se eu desligar, né, esse corpo daqui, esse corpo aqui vai ficar carregado o quê? Positivamente, tá? Porque as cargas negativas vieram aqui para a Terra, tá? Então, eu consigo, né, induzir, no processo de indução, eletrizar um corpo de indução, mas eu preciso fazer esse aterramento, tá? Para que isso aconteça. Aqui eu tenho um eletroscópio de folha, tá? Que vai ilustrar muito bem como que acontece isso aqui, tá? Então vocês podem, esse eletroscópio de folha vocês podem produzir em casa, né? Aqui tem um caseiro aqui, funciona muito bem, tá? Só preciso depois, né, ter um corpo eletrizado que vocês podem ver ali como faz essa eletrização, né? Pode ser por atrito, com um balão no cabelo, tá? Funciona. Uma barrinha de vidro com lã também funciona, então eu consigo fazer a eletrização por atrito para testar o eletroscópio em casa. Se alguém fizer, me mande fotos que eu quero ver aí funcionando, ok? Mas aqui eu tenho um funcionando. Aqui não fui eu que fiz, né? Esse site aqui é o site da USP, tá? E tem inúmeras experiências e tem essa aqui, eletrização por atrito, tá? É bem rapidinho a experiência, eu acho que vai ter 1 minuto e pouquinho, tá? Então, primeiro ele mostra a eletrização por atrito, ó, ele atritando a barra, né? Para fazer essa troca de elétrons. E ó o que acontece. Quando ele... Só deixa eu tirar um pouquinho aqui. Quando ele chega com a barra perto, olha o que acontece com a perninha aqui do osciloscópio. Ela abre, tá? Então, quando eu chego, né, com o corpo carregado, né, perto do osciloscópio, né, o que acontece com as perninhas aqui? Elas abrem. Por que isso acontece, né? Vamos ver se ó, ele vai tocar aqui, abriu ainda mais, né? Então ele está passando as cargas, ele eletrizou por atrito e passou por contato, e as perninhas abriram. O que acontece? Eu deixo isso aqui carregado. Quando isso aqui fica carregado, ele fica com excesso de um tipo de carga. Então essas plaquinhas aqui, né? As cargas vão por todo o material, né? Porque tudo é condutor aqui. Por dentro desse esse fio vermelho aqui tem um fio condutor. Chega aqui, as plaquinhas ficam com a mesma carga, né? Então, o que acontece? Elas vão tentar o quê? Se afastar uma da outra, por isso que elas abrem, tá? Então, elas têm a mesma carga, elas abrem. Quando ele faz o aterramento, né? Ele tira esse excesso de cargas, o que acontece com a perninha? Elas fecham, tá? Então, ali a gente tem a eletrização por atrito, por contato, né? E as perninhas abrem porque tem cargas elétricas ali. O meu osciloscópio está carregado. E agora ele também está fazendo aqui ó, por indução. Ele não está nem tocando, né? Ó,
por indução, ele chega, nem toca, ó, e as perninhas já começam a abrir. Quanto a terra, a perninha fecha, agora quando ele tira, ela abre de novo. Por quê? Porque acabou carregando, né, esse corpo por indução e com um aterramento, como eu falei para vocês. Tá? Então, funciona muito bem esse processo de eletrização. Tá? Vocês podem fazer, não tem problema nenhum, né? Vou mostrar aqui um processo para vocês. Um processo de eletrização aqui, que já ficou eletrizado durante todo... Opa, papai está errando aqui, ó. Olha, ó. Ó o cabelinho eletrizado da Marie, ó. Tá sempre eletrizado esse cabelo. Tá, tchau para os alunos do papai lá, ó. Mostra meu cabelo. Eu fico sempre eletrizada, papai. É? Meu anjinho. Tá? Então, o que que acontece? Por que que o cabelo fica daquela maneira, né? O cabelo da Marie ou o cabelo da nossa amiga lá do começo. Aqui, por que que fica afastado? Porque como ela está carregada, né, as cargas eles tentam ir sempre para o ponto mais longe uma da outra. Então, elas vão para as pontas do cabelo tentar se afastar um do outro. Então, dessa maneira, ela consegue ficar mais afastada. Por isso que o cabelo fica arrepiado, para elas ficarem as cargas elétricas mais afastadas possíveis, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula, tá? Depois eu vou deixar uma lista de exercícios aí para vocês fazerem. Qualquer dúvida é só mandar para mim, tá? Então, agora eu sei que vocês estão no processo de estudar para vestibular, então pode manter firme aí, estudem bastante e qualquer dúvida, estou aí para ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço a todos e fiquem bem.